Pessoal, boa noite. Vamos lá. Como é que tá o trabalhinho? Começaram? Olharam a data? Ah, sexta-feira, tá longe. Estava marcado para? Não, sexta, não? Ah, botei 4? Ótimo. Eu só botei a data lá, o horário, 23h59. Bom, no conteúdo nosso aqui, eu tinha planejado para hoje a gente meio que trabalhar com o exercício da atividade de hardware. Mas eu resolvi inverter um pouco as coisas. Eu vou avançar no conteúdo, iniciar a parte de software, né, que eu começo hoje e termino na sexta-feira, essa parte de conceitos. Né, e aí a gente fecha o conteúdo para a primeira prova. Vai ser dia 15, né, segunda-feira da semana do feriado, né, que a sexta a gente não vai ter, né, vai ter um feriado emendado. A nossa prova na segunda. Aí nessa semana que antecede o feriado, né, tanto a segunda quanto a sexta-feira, a gente vai resgatar esse conteúdo do início da disciplina. Então a gente vai pegar esse trabalho que vocês estão fazendo aí, né, vai ter atividade envolvendo esse conteúdo inicial aí das 2 primeiras aulas, e mais o conteúdo voltando nessa parte de hardware e com o conteúdo que a gente está iniciando hoje, essa parte de software. Então essa semana antes da P1 vai funcionar quase como se fosse uma revisão de tudo que a gente viu até o momento. E aí, em relação ao trabalho, né, os mapas conceituais que estão trabalhando em cima, na aula de segunda-feira, e talvez na sexta-feira eu tire um tempinho para fazer uns esclarecimentos, né, aí eu vou passar um pouquinho mais né, além do que eu passei a informação rapidinho lá na descrição do trabalho, vou pegar aqui para fazer alguns exemplos, fazer algumas coisinhas com vocês aqui em relação à questão da construção do mapa conceitual. Porque assim, ele permite muita coisa, tem algumas coisas que não são permitidas. Eu quero focar mais nessas coisas assim, eu falo, olha, isso aqui não pode fazer. Mas ele é muito, digamos assim, permissivo em relação às coisas, a forma como a gente pode ir montando as coisas, mas tem umas coisas que não são permitidas. Né? A ideia é o seguinte, é que vocês, começando a acostumar com essa estrutura aí de pegar o conteúdo, né, fazer essa listagem, esse resumo, pegar esses conceitos chaves, né, o que não pode deixar de ter em relação àquela parte da disciplina e estruturando isso nessa forma de gráfica, que fica mais fácil de relembrar as coisas, né, é uma forma da gente ir ligando os conceitos, né, e é uma forma de estudar e guardar essas coisas aí de um jeito mais fácil. E aí vai ter um bônus aí, esses mapas conceituais para vocês. Né? Nas provas, o mapa conceitual vai virar material de consulta para vocês. Então vocês vão ter isso como o mapa conceitual que vocês estão produzindo vai ser material de consulta que vocês vão poder utilizar na prova. Claro que, né, eles têm que estar dentro das regrinhas do mapa conceitual. Ninguém vai abrir um balãozinho do mapa conceitual e escrever um texto, resumo, copia e cola do conteúdo e falar, isso aqui é meu mapa conceitual. Eu falei, não, né, dentro das regrinhas certinhas, aí vocês vão poder utilizar como material de consulta. Né? Então é interessante que vocês tentem, né, colocar, expressar ali, na forma do diagrama do mapa conceitual, realmente, né, os conceitos e como é que eles estão ligados uns com os outros. Tá? Então vamos começar aqui essa parte de software. Não precisa assustar, não vamos chegar nos 57 slides hoje. É só uma parte desse, aqui já está a aula do conteúdo dessa e da próxima aula. Então vamos falar um bocado, vamos chegar até aqui, né, a parte aqui dos aplicativos, na aula de hoje. Nossos objetivos. Né? Então a ideia aqui é para a gente identificar esses tipos básicos de software que a gente tem, que a gente trabalha, as principais funções dos sistemas, né, tanto operacionais, aplicativos e de sistemas embarcados.
E já mais para a próxima aula, principais abordagens para desenvolvimento de software aplicativo, vantagem e desvantagem, né? Entra um pouquinho no campo lá da engenharia de software. Fala um pouquinho das principais linguagens de programação que são utilizadas hoje em dia e como é que essas coisas impactam, né, a questão das organizações e essa parte de desenvolvimento. Bom, para que a gente aprende software? Né? Do mesmo jeito que para o hardware, para o equipamento, a gente precisa conhecer umas características para conseguir especificar, dado um problema, eu consigo especificar que tipo de equipamento eu vou precisar para solucionar esse problema, né, dimensionar de acordo, né, nem comprar um supercomputador para resolver um problema simples, nem comprar um computador que não vai dar conta daquele trabalho que a gente tem para realizar. Então a gente precisa saber as características do hardware para a gente conseguir montar uma máquina que vai, né, ser suficiente para resolver o problema. E o hardware sem software, né, é pia de papel. Né, você vai botar na tomada e ele não vai fazer nada. Né, é só um equipamento ali que vai estar gastando eletricidade. Então ele precisa de instruções para saber como cada componente físico que ele tem, como é que um vai conversar com o outro, como é que eles vão trabalhar em conjunto. Então o software ele dá proposta e funcionalidade, né? A parte física e o hardware. Então são eles que vão entender a entrada de dados que o hardware está fornecendo. Então quando a gente aperta uma teclinha, né, no nosso teclado, aquilo lá está enviando um sinal para o seu, né, para algum componente ali do seu hardware, e esse sinal vai ser interpretado de alguma forma, né, ou seja, vai ser interpretado pelo software como alguma coisa. Então essa interpretação do sinal que está chegando, em última instância, é o software que está fazendo. Então a correta utilização do software, né, muitas vezes vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. E as empresas hoje, né, às vezes a gente pensa que equipamento é caro, mas as empresas gastam muito mais com software do que com hardware. Né? A estimativa é que a média fica em torno de 35% do gasto total com tecnologia, 35% fica na parte do hardware, né, na parte de aquisição dos equipamentos, manutenção disso, e os 65% restante na parte do software, né, envolvendo ali a consultoria para esse software ser utilizado, se for equipes terceirizadas que tomam conta aí do software, manter essa terceirização na companhia. Então, às vezes a gente pensa na parte do software só ali no custo da aquisição. Vou lá, comprei esse software aqui, instalei e acabou por aí, né? Ou comprei licença e pronto, está feito. Mas isso é uma pequena parte do custo, né, que o software vai ter para a empresa. Quanto mais especializado esse software, provavelmente mais cara vai ser a manutenção, né, e a mão de obra para você contratar para poder tomar conta, né, desse software e manter esse negócio funcionando dentro da sua empresa. O que a gente chama de indústria de software, né, a gente pode colocar que teve início aí por volta no finalzinho dos anos 60, né, início dos anos 70, quando a IBM teve a brilhante ideia de separar, né, a venda de software da venda de hardware. Antes, né, o software é simplesmente um mal necessário para você ter que vender, para você conseguir vender os equipamentos. Ou seja, você precisava colocar o software lá dentro que fazia aquele equipamento funcionar. Então ele já ia com o software embutido ali, só que aquele software que só funcionava naquele equipamento específico. Você não tinha essa possibilidade de reaproveitar esse software em vários equipamentos. Né? Cada equipamento era produzido, e aí criava aquele software específico para aquele equipamento. Né? E não necessariamente que você poderia reaproveitar em equipamento semelhante. Às vezes, só mudando alguma coisa, você precisava ter que reescrever o código para aquilo. Bom, mas a ideia da IBM, né, apesar da indústria de computador já estar ativa lá desde os anos 50, vinha tudo junto. Hardware e software já era tudo junto e, né, o software, digamos que vinha de brinde. Né? Não era cobrado à parte, estava comprando equipamento. E aí, quando a IBM pensou nessa separação, a ideia é: vou vender o equipamento, mas também vou vender o software aqui que faz o equipamento funcionar. Então é meio que
eu brinquei com o pessoal do tática, é meio tática de traficante, né? Você vende o equipamento, a primeira dose do software é grátis, está indo junto. Mas se você quiser atualizar isso aqui, né, atualizar o sistema, colocar alguma coisa a mais, né, a próxima dose você já tem que me pagar aqui, né, para você ter esse software aqui para poder instalar nesse equipamento, né? Então já começaram a fazer essa separação. Você tem o hardware e você tem o software. E começou a ideia de, né, se eu tenho as coisas separadas, para que eu vou ficar criando software para cada equipamento que está saindo? Eu vou criar um negócio aqui que possa servir para vários, né, equipamentos que são semelhantes, né? Então começou aí a brotar essa ideia da gente ter, não precisar estar tão amarrado o software e o hardware. Uma classificação que a gente faz de software, né, comum é separar, né, software de sistema, que é o que a gente chama de sistema operacional, e os outros tipos de software, né, software aplicativo. Então, o software de sistema é, né, o sistema operacional, programas, um conjunto de programas que gerencia os recursos do hardware do computador. Então, eles estão servindo como essa camada intermediária aí entre o hardware e as aplicações que vão ser executadas nesse equipamento. Então veio dessa ideia aí, eu estou separando software e hardware, bom, então preciso de alguma coisa que eu vou produzir, né, as minhas aplicações aqui, meus softwares aplicativos, ou seja, as funcionalidades que eu estou dando para esse equipamento, mas eu não quero que essas minhas aplicações, esse meu código, acesse diretamente o hardware. Porque se ele fizer isso, eu vou ter que, para cada equipamento diferente, eu vou ter que ter um código específico acessando esse hardware. Então imagina um computador onde, se a gente fosse desenvolver um esquema desse que o nosso código está acessando diretamente o hardware, não tem um sistema operacional para fazer o meio campo, o que iria acontecer? Cada código que a gente fizesse só funcionaria naquele hardware específico. Aí a gente está, né, no nosso notebook aqui, na hora que você vai pegar aquele mesmo código e executar num outro computador, qualquer componente diferente que aquele outro computador tiver, se o HD for diferente, né, já não ia funcionar. Isso fica inviável, não dá para a gente fazer, né, trabalhar dessa forma, tendo que gerar código diferente para cada equipamento, cada combinação de equipamento diferente que eu possa ter. Eu preciso ter alguém que faça o meio campo, que nesse caso é o sistema operacional. Então, quando a gente faz um código hoje, a gente está fazendo um código para o, né, processador Intel i7 com HD desse tipo, com essa placa-mãe. Não, estou fazendo código, vai ser executado no, né, no sistema operacional X, no sistema operacional Y. Então vai rodar no Windows, vai rodar no Linux, vai rodar, né, no Mac. O hardware que está instalado não interessa, o sistema operacional que cuida de gerenciar isso. Então a gente tem o software de sistema e tem o software aplicativo, que é o que dá, né, funcionalidade ali para o computador. Então o software aplicativo requer ali, né, se comunica com o sistema operacional e é o sistema operacional que se comunica com os equipamentos em última instância. Então a gente tem aí como se fossem essas camadas, né? Temos os usuários, bem representados aqui pelas imagens, né? Os usuários utilizam ali os softwares aplicativos, né? Então tá lá, abre lá o Word, Excel, né, o navegadorzinho da internet. Olá. Em qual cadeira? Talvez já recolheram e já levaram lá para baixo, não? Que aqui eu acho que não estou vendo nada, não. Vê lá na portaria, talvez esteja lá. Então a gente tem aqui os usuários, eles acessam, né, o software, os aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, né, o Chrome, Firefox, etc, etc. E o aplicativo é que se comunica com o sistema operacional. Né, envia e recebe as instruções do sistema operacional e depois repassa para o usuário. E o sistema operacional se comunica aqui diretamente com cada equipamento, né, de hardware que você tem no computador. A gente pode classificar os softwares também em relação ao escopo, ou seja, a quantidade de pessoas que ele vai atender. Então a gente vai desde o software que a gente chama de pessoal, a ideia que o software vai atender a uma única pessoa. Então antigamente, né, a gente dá para deixar esse tipo de software aqui exclusivamente nessa categoria, né? Processador de texto, planilha, mas hoje em dia a gente já tem esse tipo de aplicativo que a gente consegue
atender mais de um usuário ao mesmo tempo, principalmente se estiver baseado na web. Mas software pessoal, software que a gente chama de grupo, então vai ter 2 ou mais pessoas usando essa aplicação ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, aplicações baseadas em web, como o Google Docs, você pode ter mais uma pessoa ali acessando ao mesmo tempo e utilizando a mesma aplicação, sem problema nenhum. E quando o software está atendendo a uma empresa como um todo, a ideia é que todos os usuários da empresa utilizem esse software, a gente diz que esse software cai nessa categoria empresarial ou enterprise. A ideia é que toda empresa a utilize. Bom, voltando aqui para os detalhes de software de sistema, então eu já disse que eles coordenam o hardware do computador, então estão funcionando nesse meio de campo aí entre a aplicação e o hardware. É o que a gente conhece como sistema operacional. E aí, quando a gente aperta o botãozinho de ligar lá do computador, o computador, o primeiro passo, ele faz a verificação toda ali para ver se os equipamentos estão ok, que é a verificação básica, para ver se todos os componentes que ele espera, que ele precisa para funcionar, estão presentes. Teclado, disco rígido, processador, memória, fala, opa, está tudo aqui, beleza, posso começar a funcionar. Então, esse teste inicial, quem comanda esse primeiro ciclo de teste é o softwarezinho que está embutido lá na BIOS. Lembra lá na aula passada, falando de hardware? A gente tem um tipo de memória específica que ficam embutidas nas placas-mãe, na BIOS, uma memória que a gente não apaga tão facilmente, precisa de um código específico para poder ser reescrito, mas é um chipzinho de memória que fica lá, que na hora que a gente liga, ele assume ali e faz esse teste básico para ver se os componentes que o computador precisa para funcionar estão presentes. E não apresentam nenhum defeito grave. Fez essa verificação, aí sim começa o que a gente chama do boot do sistema operacional, da inicialização do sistema operacional. Então, o sistema operacional, lembram lá que a RAM, ela só funciona quando tem energia. Então, o sistema operacional vai estar todo onde? Memória secundária, na parte quando você liga. Então, vai estar lá no seu HD esperando para ser ativado. Terminou a verificação do hardware, começa a carregar o sistema operacional. Então, ele vai lá no setor de boot do seu disco secundário e vai pegar o kernel do sistema operacional e carregar na memória principal, para que o processador, para que o seu computador tenha acesso ali, consiga executar o seu sistema operacional. O seu sistema operacional começa a assumir as funções de gerenciar a máquina. Então esse kernel, o núcleo do sistema operacional, é o conjunto básico de rotinas ali, de processos que o sistema operacional precisa para gerenciar o funcionamento do computador. Gerenciar a parte física ali do computador e começar a receber requisições dos aplicativos. Então, uma vez que o kernel está carregado, você pode começar a executar os aplicativos ali do sistema. A gente fosse fazer uma analogia, como se o kernel do sistema operacional fosse o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que controla a respiração, que controla a batida do coração, a parte nossa que está automática ali, que a gente não precisa ficar pensando, para o negócio funcionar. Ninguém fica ali, você bate o coração, bate o coração, bate o coração. Ninguém fica, respira, para dentro, para fora. A gente tivesse que ficar preocupando com isso tudo, não sobrava espaço para mais nada. Então, o kernel é isso, é a parte para gerenciar o funcionamento aí do sistema operacional, gerenciar a parte física aí do computador e as aplicações começarem a ser executadas. Então, o kernel controla todos os processos críticos, controla os outros processos do sistema operacional. Então, cada aplicação e cada outro processo que você tem embutido também no SO, é o kernel que está controlando isso tudo. Então, quando a gente fala ainda do Linux, as distribuições Linux, toda hora que surge vai surgindo os upgrades, você tem lá as versões, quando surge uma versão nova do kernel do Linux, rapidamente as distribuições criam novas versões baseadas naquele novo kernel. Ou seja, criei aqui um novo núcleo para o sistema Linux. Aí as distribuições começam a se atualizar usando esse novo núcleo, incorporando as suas personalizações ali de cada distribuição.
Então o kernel vai controlar aqui. Né? Sempre que uma aplicação começa a ser executada, então cada recurso que está sendo requisitado na máquina, né, você tem um monte de processo que pode estar requisitando os mesmos recursos, então é o kernel que está controlando quem é que vai acessar, qual é a vez de quem. Né? Então vai gerenciando toda essa ordem de execução das aplicações e dos processos no computador. Abri uma observação aqui, só para uma diferenciação que tem na forma como eu estou classificando aqui nos slides e na forma como aparece no livro-texto. No livro-texto, quando ele entra na parte de software de sistemas, ele coloca tanto o que ele chama lá de software utilitário, quanto o middleware, ele classifica como software de sistema. Né? Mas eu não concordo muito com essa classificação. Eu acho que eles são aplicativos do mesmo jeito que as outras aplicações. Eles não são sistemas, né? Não fazem parte ali do sistema operacional. São aplicações com um propósito específico. Né? São aplicativos com propósito específico. Então, classifiquei eles como software aplicativo e botei na parte aqui dos slides falando de software aplicativo. Então, como o autor do livro não é da área da computação, é mais da área da administração, confio mais no meu taco nessa área aí. Deixa a parte de administração mais para ele, deixa a parte de computação mais para a gente. Tá? Então, vocês vão ver uma diferença na classificação do livro-texto com o que está aparecendo aqui nos slides, tá? Em relação a esses dois tópicos aqui. No livro-texto está como software de sistema, para a gente vai estar como software aplicativo. Então, dentre as funções, né, do sistema operacional, apesar da gente, quando a gente fala sistema operacional, a gente às vezes imagina que é uma coisa só, né, uma aplicação só, um aplicativo só, ele na verdade é um conjunto de aplicações que estão funcionando ali em conjunto. Né? Quando você abre ali, termina de dar o boot ali na sua máquina, você vai ver a lista de processos rodando, você vai ver que tem um monte de processos sendo executado. Cada processo daquele lá é uma parte do sistema operacional que está responsável por alguma coisa. Então você tem um processo que pode estar responsável por só gerenciar a parte gráfica, né, que está aparecendo ali no seu monitor. Processo que está gerenciando o que vai e o que não vai para a memória. Né? Então você tem um monte de processo que controla cada parte dessa, né, cada funcionalidade que o sistema operacional oferece. Dentre as funcionalidades, né, executar as funções, né, disparar as funções aí do hardware, fornecer a interface do usuário, gerenciar a parte de memória, gerenciar as tarefas de processamento, os recursos de rede, comunicação, questões de segurança, né, acesso e nível de usuário, quem é que pode acessar o que e qual recurso, gerenciar os arquivos e mais um monte de outras funções que o sistema operacional pode desempenhar na máquina. Né? Essas aí são as principais. Então, a ideia, o SO, permitir essa independência entre o aplicativo e o hardware. Né? Então, ele faz esse meio de campo. Apesar do sistema operacional, né, fazer essa comunicação com o hardware, ele precisa de instruções específicas para saber como se comunicar, né, com o hardware. Você imagina a quantidade de mouses que existem, né, para computador, quantidade de teclados, quantidade de HDs, né, marca diferente, capacidade diferente, componentes internos diferentes. Então, cada conjunto de equipamentos que a gente tenha, né, cada equipamento específico, ele tem, né, o que a gente chama de um driver, né, o que é esse driver? É um arquivo que contém, como se fosse um manual de instruções para o sistema operacional saber como ele vai se comunicar com um hardware específico. Né? Se você não tem esse driver, né, se não está disponível esse driver para o sistema operacional saber como ele interpreta, né, os sinais que estão chegando desse hardware, esse hardware não vai funcionar. Então, o que acontece quando a gente vai lá, às vezes pluga alguma coisa, né, no computador, aparece uma mensagenzinha lá, driver não encontrado, alguma coisa assim, e aí aquele negócio simplesmente não funciona ou funciona com recursos limitados. Né? Pode ser que tenha um driver genérico com as funções básicas, mas as funções específicas lá daquele hardware não vão funcionar. Então, por exemplo, né, hoje a gente tem milhares de tipos de teclados diferentes para colocar no computador. Né? Aí tem desde os mais simples, né, até os mais modernos, lá cheio de funções extras, né, teclas para
controlar várias coisas lá, multimídia, ou para teclas que são programáveis, que você pode, né, programar coisas lá para essa tecla disparar, já vem às vezes com o mouse integrado, etc, etc. Então o que acontece? Às vezes você pluga um equipamento desse no computador e o computador não consegue, se não tiver o driver, esse monte de funções extra que esse teclado tem, você não vai conseguir, você vai apertar o botão A e não vai acontecer nada. Porque o sinal que esse botão, que é uma função extra, está disparando no hardware, chega lá e o sistema operacional não sabe como interpretar. É uma coisa que ele não entende. Ele está usando o quê? Provavelmente ele tá, se você aperta a teclinha normal lá, né, uma letra qualquer, às vezes funciona, porque ele está usando um driver genérico de teclado. Pega um driver de teclado genérico. Ah, então beleza. O que eu espero, o sinal que eu espero receber das teclas de um teclado normal, quando esse sinal chega, eu sei interpretar. Qualquer coisa que saia desse meu kit, né, do que um teclado normal tenha, né, do que um teclado genérico tenha, que é uma função específica daquele equipamento, isso não vai funcionar. Que aí eu preciso do driver para ele conseguir reconhecer essa função específica. Então, quanto mais específico, ele mais especializado, às vezes, alguma função que o hardware desempenha, né, maior a necessidade da gente ter o driver correto para aquilo funcionar. Bom, então, né, a gente discutiu isso. Se o sistema operacional não fizesse essa intermediação, a gente cairia naquela situação, né, de cada software aplicativo ter que ser compilado aqui, escrito especificamente com, né, um hardware ali para funcionar num determinado hardware ali para ser executado. Né, imagina, ao invés de a gente mandar um comando para o sistema operacional de abra o arquivo tal, né, aí a gente manda o comando, né, sabe o caminho do arquivo e está mandando a informação para o sistema operacional abrir aquele arquivo. A informação que a gente passou é onde o arquivo está, né, e só. Se a gente não tem o sistema operacional para gerenciar como ele vai chegar no local desse arquivo, né, porque quando ele chega lá, se o negócio está no HD, é o sistema operacional que sabe em qual disco que esse negócio está, quanto de rotação que o HD vai ter que ter, posicionar na posição certa, começar a fazer a leitura e você carregar esse arquivo na memória. Né? Todas essas etapas que o sistema operacional faz para a gente de modo transparente, a gente teria que fazer isso no código da aplicação. Então, a mão de obra que seria. Né? Então, hoje, é inviável a gente fazer isso. Então, pesadelo aqui para os desenvolvedores se não tivesse sistema operacional de meio de campo. O sistema operacional, né, como ele faz essa intermediação da aplicação e também do usuário com, né, o computador, para fazer uma série de comandos, né, ele fornece, né, diferentes tipos de interface. Então, a primeira interface que a gente tinha disponível para o sistema operacional foi a baseada em linha de comando. A gente ligava o computador e a única coisa que a gente via era o cursorzinho piscando ali no cantinho superior esquerdo da tela. Né? O problema dessa interface é que ela exige de quem vai usar o computador conhecimento prévio. Se eu não souber alguns comandos ali, tiver alguns comandos memorizados ali, uma colinha do lado ali com os comandos anotados, eu não saio do lugar. Né? Aquele negocinho vai ficar piscando ali o dia inteiro, não vou ter o que fazer com o computador. Hoje em dia, né, o normal é que os sistemas operacionais tenham ali interface gráfica, né, fornece ali interface gráfica para facilitar a vida do usuário. Então, a interface gráfica revolucionou bastante e foi o grande motivo dos computadores terem se tornado populares. Se a gente tivesse interface baseada em linha de comando, o computador ia ser uma coisa meio, né, de nicho ali para poucas pessoas que iam se aventurar nesse mundo aí da computação. Mas hoje, com interface gráfica, mesmo que a pessoa não tenha experiência nenhuma com computador, mas a interface gráfica permite que ela vá explorando ali a interface e vá, né, aprendendo aos poucos ali como se virar ali, como fazer as operações. Então ela consegue sair do lugar, consegue evoluir no uso do sistema operacional com interface gráfica, coisa que a linha de comando não permitia. Né? E hoje ainda está mais fácil ainda. Né? Se antes tem pessoa que tem dificuldade danada para usar mouse, hoje nem isso precisa, você já vai direto o dedinho na tela ali. Né? A geração dos menininhos que
estão crescendo agora, o normal para eles já é a interface de toque ali. Então, você vê criança que não aprendeu nem a falar direito, mas já sabe usar a interface do celular. Né? Já arrasta para lá, já arrasta para cá, já passa foto, já tira foto. Né? E já, cada dia sabe mexer mais e mais aí nos smartphones. Mas a gente tem outras tecnologias, né, que vão evoluindo também nessa questão de interface. Os sistemas operacionais hoje, quase todos têm a sua versão de reconhecimento de voz, né, inclusive os para desktop, né, e para celular também já há algum tempo. E aí vem essas questões mais preocupadas com questões de segurança, né, reconhecimento de íris ali no olho, impressão digital, como cada vez mais, né, as transações envolvendo dinheiro estão em meio eletrônico, né, sendo disparado do computador, do smartphone, questão de segurança cada vez mais vai sendo trabalhada aí para garantir, né, possibilidade de fraude e outras coisas. Bom, na gerência da memória, né, é o sistema operacional que vai fazer, né, você tem todo o hardware ali para armazenar, mas é o sistema operacional que vai gerenciar de que forma os dados vão ser armazenados, quem é que vai ser carregado para a memória principal e como é que isso vai funcionar. Os SOs modernos, né, praticamente todos, implementam um esquema que a gente chama de memória virtual. O que é memória virtual e como é que os sistemas funcionavam antes dela ser implementada? Memória virtual, né, ou a paginação de memória, é uma área na memória secundária que a gente pega, emprestada, para servir, né, como memória de trabalho, né, como memória principal. Por que os sistemas operacionais fazem isso hoje? A gente voltar um pouquinho no tempo, né, a quantidade de memória RAM que a gente podia colocar num computador era bem limitada. Limitação tecnológica e limitação financeira. Né? Você não tinha pente de grande capacidade de memória RAM disponível, né, e nunca foi barato, né? A memória RAM nunca foi barata. Então, antes do esquema de paginação, do esquema de memória virtual, a quantidade de aplicações que você conseguia executar na máquina ficava limitada pela quantidade de RAM que você tinha. Então, se a minha memória RAM disponível aqui me permite executar 4 aplicativos ao mesmo tempo, né? Carreguei um, beleza, carreguei o segundo aqui, beleza, carreguei o terceiro, beleza, carreguei o quarto, aí o sistema já manda uma mensagem lá, né? Não foi possível iniciar a aplicação X aqui, falta de memória. Então, ou seja, na hora dele pegar o executável ali, o necessário para aquela aplicação funcionar e carregar na memória RAM, não tinha espaço disponível para você alocar ali na memória. Então ele simplesmente falou, não dá para executar essa aplicação. Então antes do esquema de memória virtual era isso que acontecia. Você tentava executar uma aplicação e ela não era iniciada ou apareceu uma mensagem de erro dizendo que você não tinha memória. Não tinha memória disponível para você poder carregar aquela aplicação. Aí os desenvolvedores de sistemas operacionais fizeram uma opção por uma estratégia diferente. Ela falou, não quero que meu sistema operacional negue, né, impeça a execução da aplicação. Então, o jeito de eu fazer isso é arranjar alguma forma de eu conseguir armazenar isso na memória. Se eu não tenho memória principal disponível, porque, né, o tamanho dela ali é limitada e custa muito caro, eu vou pegar emprestado da memória secundária, que eu tenho ela, né, maior capacidade, eu tenho espaço disponível. Então, são criados arquivos de paginação na memória secundária, que funcionam como uma área específica uma área específica ali no seu HD, né, no seu dispositivo secundário de armazenamento, funcionar como memória principal. De que forma? Né? Naquele mesmo exemplo, né, executa a primeira aplicação, vai, executa a segunda, vai, executa a terceira, vai, executa a quarta, não tem espaço na memória RAM. Mas o que ele faz? Eu tenho ainda espaço no arquivo de paginação. Carrego no arquivo de paginação e aí o meu sistema operacional começa a controlar. Eu falo, então agora eu tenho o conteúdo da memória RAM mais o conteúdo do arquivo de paginação. Qual é a aplicação que está com a vez de ser processada agora? Está com a vez ali para o processador executar. Ah, está aqui na paginação. Então alguém da memória RAM
vai trocar de lugar com o que está na paginação. Eu vou liberar um espaço na memória RAM, jogando para o memória secundária, no arquivo de paginação, e pego o processo que eu preciso executar, que está no arquivo de paginação, e carrego na memória RAM. Aí eu consigo executar. E aí o sistema operacional fica gerenciando essas trocas. Toda hora pega alguém que está no arquivo de paginação, volta para a RAM. Então, por isso que, principalmente no computador que você tem uma quantidade de RAM mais limitada, hoje em dia, computador 4 GB já é considerada uma quantidade baixa de memória RAM, começa a acontecer o quê? Você começa a executar várias aplicações, aí chega uma hora que o negócio começa a demorar mais para responder. A troca entre as aplicações já não é mais tão rápida quando estava com pouca aplicação rodando. Começa a demorar ali um segundinho para você conseguir trocar de uma aplicação para outra. Esse segundinho que está demorando é o trabalho da paginação. O tanto que está demorando para você ir lá no HD, pegar esses dados e carregar na RAM. Sempre lembrando que a diferença de velocidade entre a memória RAM, memória principal e memória secundária é muito grande. Então, por isso que você começa a sentir que seu desempenho da máquina como um todo ele vai caindo cada vez mais, quanto mais vai sendo usado arquivo de paginação. Então, tanto que acaba sendo recomendado, se você tem aí uma máquina com a quantidade razoável aí de RAM, lá 8, 16 para cima aí, simplesmente desativar a memória virtual do sistema operacional. Ela fala, não use paginação, carregue tudo na RAM. Porque você vai ter quantidade disponível ali para executar as aplicações que você precisa, sem problema nenhum. Então, com 8, já dá para desativar aí, que fica ali mais ou menos, dependendo do que você está executando, mas já funciona. Com 16, tranquilo. Pode desativar tranquilamente. Aqui uma telinha a configuração lá do Windows, na hora que você entra lá nas configurações de sistema, uma delas lá é a questão da memória. Aí você pode tanto definir um tamanho para esse arquivo de paginação, quanto simplesmente falar para o sistema operacional parar de usar paginação. Aumentar, diminuir ou zerar, e falar para não usar mais paginação. Geralmente, por padrão, ele pega lá uma porcentagem da quantidade de RAM que você tenha. Então, se você tem, geralmente eu acho que acaba sendo 50%, por padrão. Então, se você tem 4 GB de RAM, ele aloca 2 GB no HD para ser o arquivo de paginação. Se você tem 16 GB de RAM, ele vai fazer uma paginação com arquivo de 8 GB no seu HD. Então, geralmente, por padrão, ele pega ali uns 50%. Tá? Aí, consequências desse arquivo de paginação, dependendo da tecnologia onde a gente está armazenando isso. Vamos pensar aqui. A paginação, quando ela começa a ser executada, você tem um espaço no HD que fica separado para isso. Eu falo, esse espaço aqui no HD é do arquivo de paginação. Então, tudo que eu estou carregando e está funcionando com memória, eu estou carregando nessa parte aqui do HD. A quantidade, se esse sistema usa muito o arquivo de paginação, a quantidade de escrita nesse setor reservado para a paginação vai ser muito grande, muito frequente. Imagina, toda hora que eu estou alternando as aplicações, eu estou usando esse arquivo de paginação. Então, toda hora eu estou sobrescrevendo esse conteúdo. Um HD, a tecnologia de HD, a quantidade de vezes que ela permite sobrescrever nos discos magnéticos é muito grande. Assim, permite uma quantidade absurda de você escrever na mesma trilha, ali no mesmo setor, até apresentar uma falha. A quantidade de vezes que a gente pode repetir esse ciclo aí é milhares, milhões de vezes. Não sei de cabeça, mas é muito grande. O problema é, quando a gente usa, por exemplo, se a gente muda, vamos supor que a minha máquina não usa HD, usa disco sólido, usa um SSD. A quantidade de vezes de sobrescrita que a gente pode fazer no SSD em relação ao HD normal é menor. A quantidade de vezes que ele consegue, que a tecnologia de SSD permite fazer a gravação no mesmo local, mesmo local físico, lá no mesmo chipzinho, ali no mesmo
setor é bem menor do que os HDs tradicionais. Então, se no seu computador só tem um SSD e você está usando arquivo de paginação, né, o sistema operacional está com a paginação ativada e reservou um espaço ali no SSD para ficar fazendo paginação, né, tem uma grande possibilidade daqueles setores do arquivo de paginação começarem a apresentar falha bem antes do resto, né, do armazenamento que você tem ali. Então, é uma recomendação, né, se o sistema tem usa só disco sólido, né, de SSD, se puder desativar o sistema de paginação. Ou separar, se você tem SSD e HD convencional, joga para o HD convencional, né? Tenta jogar o arquivo de paginação para o HD convencional. Então tem que tomar esses pequenos cuidados aí de acordo com a tecnologia, né? As coisas vêm evoluindo, tudo baseado em HD, aí começa a mudar o esquema de armazenamento, mas aí as aplicações que tentavam otimizar a forma como as coisas eram armazenadas em HD não funcionam, né, se a forma de armazenamento está sendo diferente. Né? Outro exemplo, todo mundo aqui já rodou aquela, né, aplicação de desfragmentar o disco rígido? O que é a desfragmentação do disco rígido? Né, na hora que você dispara lá para o disco rígido ser desfragmentado. Né? Nas gravações, né, grava, regrava, grava arquivo, regrava. Nem sempre você vai ter disponível no HD lá um espaço contínuo, né, setores ali que estão em fila ali, são contínuos, para você conseguir armazenar um arquivo inteiro, né, o seu arquivo inteiro ali, de forma contínua ali, nos setores do HD. Então, geralmente fica um pedaço no setor, um outro pedaço no outro setor, um outro pedaço no setor. Quando você vai ler o conteúdo desse arquivo, você vai ter que percorrer todos esses setores que estão espalhados pelo disco rígido. Então, isso acaba tendo um atraso no processo de leitura, porque você tem esse tempo de você fazer esse deslocamento e posicionamento do disco rígido para iniciar a leitura nesse monte de setor. É muito mais fácil se tivesse tudo em sequência, né? Você posiciona uma vez e vai lendo até chegar no final do arquivo, do que você ficar toda hora movimentando o disco ali, toda hora para pegar um pedacinho do arquivo aqui, um pedacinho do arquivo aqui, volta para cá e vai movimentando toda hora ali para pegar até conseguir ler o arquivo inteiro. Então, essa desfragmentação é você juntar todos esses pedaços que estão espalhados nos arquivos de forma contínua. Então, ele fica processando ali o disco rígido inteiro, fazendo essas cópias, né? Copia, né? Então, esse arquivo que está espalhado, eu vou pegando cada pedacinho dele que está espalhado e vou colocando ele em sequência. Para que no processo de leitura eu tenha um ganho de desempenho ali, porque eu vou ler o arquivo de uma vez só. Né? Posiciono uma vez e leio ele de uma vez só. Só que isso está baseado para a tecnologia dos HDs, que tem esse movimento aí do disco. SSD não tem movimento nenhum de disco, não tem tempo de atraso no acesso aos dados, porque é tudo feito direto. Né? Então, se você roda um defrag, né, um desfragmentação num disco sólido, você cai no mesmo problema que você tem de usar arquivos de paginação. Você está fazendo um monte de escritas a mais ali desnecessárias e está diminuindo bastante o tempo de vida que você vai ter do equipamento. Então tem que tomar cuidado com essas tecnologias que são baseadas, né, as aplicações são baseadas em tecnologias passadas, na hora que a gente usar para as tecnologias que vêm aparecendo aí, nem sempre podem ser aplicadas. Bom, abordagens aqui para processamento em sistema operacional. Né, que forma os sistemas operacionais podem fazer processamento. A gente tem basicamente 5 abordagens que podem ser usadas em combinação aí. O sistema operacional ele pode ser multiusuário, ou seja, atender a mais de um usuário ao mesmo tempo. Então, tem vários usuários acessando o mesmo sistema operacional. Quando eu posso ir aumentando, né, a capacidade de usuários que o sistema atende, a gente entra naquela questão da escalabilidade que eu mencionei para vocês na aula passada. O sistema operacional permite que eu vá melhorando, né, vá atendendo um número cada vez maior de usuários. Né? A gente diz que ele é um sistema escalável. A gente pode melhorar a estrutura dele de alguma forma e ele vai conseguir atender uma demanda que está crescendo. O sistema ele pode ser multiprocessado,
Ou seja, ele vai permitir que um programa, uma aplicação, a execução dela seja dividida em mais de uma CPU, ou no caso de uma CPU que tenha vários núcleos, em mais de um núcleo. Então, estou de alguma forma dividindo a execução de uma aplicação em vários componentes ali que podem processar cada pedacinho desse. É isso, então, esse é um sistema operacional multiprocessado, que aceita multiprocessamento. Então, hoje praticamente todos são, né? Porque é até difícil você ter um processador que saia hoje que não tenha mais de um núcleo. Né? Vai ter sempre ali pelo menos 2, 4, 8 e por aí vai. Então, os sistemas operacionais modernos são multiprocessados. Mas, a gente volta um tempo atrás aí, era muito difícil você ter um processador com mais de um núcleo. Você não tinha isso disponível, nem se falava nisso. Né? Os processadores todos eram single core, ali, um único núcleo. Então, nem todo sistema operacional naquela época tinha suporte para multiprocessamento. Né? Porque não era coisa muito comum você ter disponível mais de um processador ou um processador com vários núcleos, né, à disposição ali para o sistema operacional poder dividir essas tarefas. Bom, o sistema operacional ele pode ser multitarefa, que hoje também praticamente todos são, que é a possibilidade da gente disparar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. As aplicações vão estar sendo executadas ali de forma simultânea ali pelo computador. Então eu não preciso fechar uma aplicação para poder abrir outra. Eu disparo várias ao mesmo tempo e o sistema operacional vai gerenciando a execução delas de forma simultânea. Né? Tem várias técnicas para eu conseguir ir gerenciando isso. Antigamente, na época da linha de comando, na época do DOS, DOS não era multitarefa. Então, você executou um comando, executou uma aplicação, você só consegue executar outra se você terminar aquela que está em execução para poder iniciar outra. O sistema pode ser multithread, ter suporte a multithread. Thread é uma coisinha que vocês vão ver bastante nas disciplinas de sistema operacional específico e de processamento concorrente distribuído, programação concorrente distribuído. Então vocês vão ouvir thread, toda aula vocês vão ouvir essa palavrinha, thread. Thread é uma técnica que a gente tem de programação em que determinados trechos do código, nosso código-fonte, podem ser disparados de forma independente. Eu posso ter módulos da minha aplicação que podem ser disparados de forma independente. Então eu tenho a minha aplicação executando e a minha aplicação dispara outras threads que funcionam como processos ali independentes da minha aplicação e vão sendo processados ali pelo sistema operacional. Então o sistema operacional que permite que minha aplicação faça isso, dispare threads, tem suporte, a gente diz que é um sistema operacional multithread. Para que serve a thread? Por exemplo, você programou ali uma aplicação, você quer que a sua interface nunca deixe, nunca pare de responder ali ao usuário. Então, toda parte de código você sabe que vai demandar um processamento um pouco mais pesado, às vezes vai demorar um pouco mais, você pode colocar isso dentro de uma thread, que você vai disparar, mas a sua aplicação, a parte da interface, está numa thread separada. Então, ela continua respondendo, enquanto o cálculo pesado que você está fazendo lá por trás também está sendo executado, em uma hora você vai ter o resultado lá, mas a sua interface continua responsiva, você continua podendo fazer outras coisas ali na sua aplicação, porque as threads são independentes. Aí lá na disciplina específica de programação concorrente distribuída, vocês vão ver, tem um monte de técnica para você gerenciar a ordem com que essas threads são executadas, que às vezes a ordem vai importar, às vezes uma não pode começar antes da outra, uma não pode terminar antes da outra. Aí tem as maneiras lá da gente sincronizar e gerenciar essas threads. Ou uma aplicação que a gente chama de tempo real, o sistema operacional com suporte à aplicação de tempo real. São sistemas em que você tenha uma determinada função, ela responde no momento exato em que ela é disparada. Ela não vai esperar nada ser executado antes para ela poder entrar em ação. Isso geralmente em situações que tem risco de vida. Então, controle de airbag de um carro, sistema lá, de segurança lá do avião, sistema de ABS em freio de carro. O negócio, você apertou o botão, o troço tem que responder na mesma hora, não vai esperar o processamento de nada terminar para poder iniciar a abertura do airbag. O negócio ele tem que ser fração de milésimo de segundo ali.
Então, sistemas que têm essa restrição, né, que o negócio não pode esperar nada terminar, a interrupção tem que ser no momento, né, a gente diz que o sistema operacional tem suporte ali para aplicações de tempo real. Bom, os SOs, na medida que a tecnologia também veio evoluindo, os sistemas operacionais vieram acompanhando essa evolução do hardware, né, as coisas foram acompanhando junto. Aí tem esse caboclo aqui, nesse site, tem um sujeito com, até botei aqui, né, com bastante tempo livre, que ele pegou todas as versões, tanto do Unix quanto do Windows, e foi fazendo como se fosse uma árvore genealógica mesmo. Né, essa versão aqui gerou essa versão, e foi construindo toda a estrutura aí de evolução, tanto do Unix quanto do Windows. Ficou um negócio gigante. Está disponível nesse site, vocês podem baixar o PDF, mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa aqui é do Unix. São ali, ó, 35 páginas. Começa aqui, não sei se está meio pequenininho, deixa eu aumentar aqui para dar para enxergar. Então a gente tem ali a primeira versão ali em... Que a imagem comeu um pouquinho ali é Unix, U-N-I-C-S. Era chamado assim na época. Setembro de 69 foi a primeira versão. Né? E aí foi evoluindo, né? Começou a ramificação, e aí foi surgindo um monte de filhotes do Unix. Né? Em algum momento aqui começa a aparecer as versões de Linux. Estamos aqui em 90. Linux foi depois ainda. 94. Por aqui já deve ter. Olha, ó, Linux 2.1, 2. Alguma coisa. E aí a gente avançando aqui até 2018. Temos aí, ó, já algumas últimas versões aí de 2018. É tudo saído lá daquela primeira versão do Unix em 69. Essa aqui é a trilhazinha do iOS, né? O smartphone aí da Apple, filhote do Unix lá de 69. Né? Foram gerados até aqui hoje. Aí tem os vários sabores de... as distribuições Linux não aparecem aqui, ele está botando só as versões do kernel, né, do Linux que vai avançando. Se fosse colocar as distribuições Linux aqui, cada uma delas, não haja papel, né? Quantidade de distribuição que a gente tem. Então foi botando só as versões do kernel do Linux. Está aí na versão 4.17, né? Junho do ano passado, e o Android 9, agosto de 2018. Então está bem atualizado esse documento. No Windows também tem essa versão, ó. No Windows é um pouquinho menor, 28 páginas. Então desde a versão QDOS lá em 80, né? Aí o PC-DOS em 81 deu origem aqui às primeiras versões do Windows, nessa trilhazinha aqui do meio, né? E aí veio vindo. Aí até a gente chegar também lá na frente. E agora só nas versões do Windows 10 aqui para server, desktop e mobile, né? Então, se imprimir, dá para ir colando uma página na outra ali, vai dar um mural bonito aí para quem quiser enfeitar o quarto aí com mural de sistema operacional e Unix e Windows. Imprime grandão. Né? Bom, aí os sistemas operacionais vieram evoluindo, né? Vocês viram aí a quantidade de, como é que ramificou aí, quantidade de coisas que foi surgindo. E aí alguns, né, tem alguns pontos que são emblemáticos aí nesse histórico, né? Por exemplo, o MS-DOS, naquela historinha ali da IBM separar equipamento, né, o hardware do software, né? Então eles começaram a fabricar o hardware, eu falei, preciso do software agora para esse negócio funcionar. Naquela época, a ideia de software era um troço que não dava dinheiro. Dava dinheiro era vender o equipamento, vender o hardware. Então eles não estavam preocupados
com o software, em desenvolver o software. Então eles contrataram, falaram, vou contratar alguém para fazer esse negócio para mim. Eu não quero perder tempo com isso. Né? Apareceu o tal do Bill Gates na história. Né? Encomendaram lá, o Bill Gates de alguma forma conseguiu esse contato aí com a IBM e falou, deixa que eu faço, né? Deixa que eu crio aí o sistema operacional para essas máquinas aí funcionarem. Né? Conseguiu o contrato. E aí o que ele foi atrás desse cara aqui, que já tinha feito essa versão que ele chamou de QDOS, Quick and Dirty Operating System, ou um sistema operacional rápido e sujo. Né? Então imagina a quantidade de gambiarra que tinha nesse negócio aí. Rápido e sujo por quê? Porque esse cara pegou como base um outro sistema operacional chamado CP/M, né? E adaptou para funcionar naquele hardware que ele tinha. Né? Aí só funcionava daquele jeito lá, então imagina ali que foi na base do mexe aqui, mexe aqui, mexe ali, funcionou, não mexe mais. Né? E ficou do jeito que estava. Mas e o Bill Gates foi lá e falou, não vou partir do zero, vou pegar esse negócio que já está pronto, comprou os direitos de uso do QDOS e tirou, né, botou em outra embalagem, chamou de MS-DOS, né, o Microsoft Disk Operating System, né, sistema operacional de disco, e foi comercializar na IBM. Só que aqui veio o pulo do gato. Né? Ele falou, eu vou te disponibilizar aqui o sistema operacional para você fazer esses equipamentos de vocês aí funcionarem, mas eu quero os direitos de uso aqui, eu vou manter os direitos sobre o software. O software continua sendo meu. Então estou só licenciando o uso para vocês. E eu posso comercializar esse software aqui. A IBM, né, olhou, por mim, né, foi só aquele assim. Por mim, né, lembrando que dava dinheiro era vender equipamento, né, estava um pouco preocupado com o software. Mas o sujeito aqui não era burro, né, olhou lá na frente e falou, esse troço tem potencial aqui, eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí que realmente foi o jeito como a Microsoft realmente começou a ganhar dinheiro. Ela começou a licenciar o uso do MS-DOS para outros fabricantes. Quem se lascou nessa foi a IBM. Né? A IBM começou a ganhar um monte de concorrente que estava usando o mesmo sistema operacional. Então você tinha um monte agora de fabricante de PCs, né, de computadores pessoais, usando o mesmo sistema operacional que a IBM, toda poderosa, também estava utilizando. E aí eles meio que dormiram no ponto, na hora que eles viram o negócio já estava popular o suficiente, né, para ninguém querer aprender a usar, né, ou ter um outro sistema operacional para ter que aprender, porque o negócio já estava bem difundido, o uso do DOS. Então foi praticamente o início da popularização dos PCs aí, essa historinha aí de IBM e Microsoft. Então o MS-DOS é só linha de comando, né, não tinha muita, até porque o hardware era bem limitado na época, não aguentava executar muita coisa. A arquitetura era de 16 bits, então com 16 bits não dá para a gente endereçar muita coisa na memória. Né? Lembrando que a gente fica limitado aí a 2 elevado a 16, né, de quantidade de valores possíveis. Né? Então 2 elevado a 16 é a quantidade de memória disponível que a gente tem, né, que a gente consegue endereçar. Então 2 elevado a 16, eu chego aqui nos 640K de memória possíveis para eu ter de memória principal. Então qualquer computador que a gente tivesse usando DOS, o máximo que ele conseguia utilizar da memória RAM era 640 KB. E como ele era monotarefa, né, só uma aplicação de cada vez, todas as aplicações tinham que respeitar essa limitação. Não posso ter uma... Né, a minha memória RAM eu tinha que armazenar o próprio DOS, né, o núcleozinho do DOS, e mais a aplicação que tinha que ser executada. Então as aplicações tinham que ser bem enxutinhas mesmo. Né? Hoje, se a gente fizer um Hello World, já deve passar dos 640 KB. Né? Naquela época a gente falava a época de escovar bit. Né? Tinha que ficar ali ajeitando a aplicação para consumir o mínimo possível, né, de memória para ela conseguir ser executada. Bom, aí a gente evoluiu muito a interface, né? Aí surgiu o Windows, primeira versão do Windows, que ela era praticamente só uma capinha ali, uma skin rodando em cima do DOS. Ele não era um sistema operacional de fato, era só uma interface para você usar
o DOS. Era o DOS que estava funcionando por baixo dos panos ali ainda. Mas aí você já tinha aqui uma interfacezinha gráfica em janela, né? Então já dava para você tirar proveito da interface gráfica, sair do lugar. Né? Já não botava tanto medo quanto aquele cursorzinho do DOS piscando ali para você na tela. Então o usuário com menos experiência conseguia fazer alguma coisa aqui. Né? E aí começaram as corzinhas, né, nos monitores. Aí o pessoal exagerou nas corzinhas dos monitores. Né? Seu Odum aí para usar. Né? Mas como as primeiras versões do Windows eram só uma interface gráfica para o DOS, você ainda continuava com todas as limitações do DOS. Continuava sendo monotarefa, continuava com 640 KB lá de limitação. Então toda a limitação do DOS, né, permanecia aqui nessas primeiras versões do Windows. Só quando chegou o Windows 95 que realmente o Windows passou a ser um sistema operacional de fato. Né? Agora ele era o sistema operacional e o DOS estava incorporado dentro do Windows para manter compatibilidade com um monte de aplicação que rodava, né, baseado em DOS, principalmente aplicação comercial. Só que agora inverteu, né? Não é o DOS que é o sistema operacional, é o Windows que é o sistema operacional e você tinha o núcleo do DOS podendo ser carregado ali a partir do Windows. Então, mudou a arquitetura. Então era 16, ela passou a ser 32 bits com o Windows 95. Né? Então, eu subi dos 640 KB de limitação de memória para 4 GB de endereçamento de memória. Então, né, aí lembrando que em 95, 4 GB de memória, porra, era uma coisa absurda. Você não tinha HD de 4 GB. Não tinha. HD não estava na casa dos GB ainda, estava na casa dos mega. Né? Então você fala, pô, agora pode endereçar 4 GB de RAM. A gente achava que era uma coisa, porra, nunca que vai chegar nisso, né? 4 GB de RAM. Até porque naquela época, para você botar 4 GB de RAM no computador, você ia vender casa, ia vender e não ia chegar nesses 4 GB de RAM. Né? A gente tinha pentezinhos de mega de RAM, que custavam um absurdo. Né? Então era muito dinheiro. Então, né, a gente achou que ia ficar durante muitos anos, né, sem chegar nesse limite aqui de endereçamento de memória. Não demorou muito tempo. Então, né, o hardware também melhorou, tinha processadores melhorzinhos, tá? Então já aguentava uma interface gráfica mais elaborada. Você já tinha um sistema que era multitarefa, já, né, realmente já estava... várias aplicações estavam sendo executadas ali de forma simultânea, então já melhorou bastante ali a utilização do computador. Aí, depois do Windows 98, surgiu uma coisa aqui que nós não vamos falar sobre ela, que foi o Windows Millennium Edition, que foi um tiro no pé da Microsoft, um troço totalmente bugado, não funcionava direito, durou pouquíssimo tempo e rapidamente surgiu o Windows XP. Né? O Windows XP eles aceleraram, né, o lançamento deles porque o Windows ME estava assim, naufragando, cara, naufragou vergonhosamente, né? Era muito ruim, muito ruim. Buguento assim até a alma, era difícil de usar. Mas aí veio o XP para lavar a alma da Microsoft, e o XP foi um tiro certo, ele funcionou, é estável, funcionava bem, tinha um desempenho bom, né? Até hoje dá saudade. Funcionou bastante bem mesmo. E aí, né, nesse ciclo aí de tiro no pé, acerto, tiro no pé, veio o Windows Vista. Né? Que aí, na época do Windows Vista, a gente já estava naquela época de, né, as placas gráficas mais potentes estavam, né, fazendo sucesso ali, começou o pessoal, né, inspirado mais em jogo, né, então estava bem difundido aí o uso de placas gráficas mais potentes. Ela fala, pô, então vamos colocar uns negócios mais bacanas na interface, né? E aí lançaram o que eles chamaram de interface aero. Esse monte de coisa aqui meio transparente, essas coisas aparecendo, essas firulinhas, né? Só que esqueceram que nem todo mundo tinha dinheiro para ficar comprando computador, né? Top de linha, né? Placa gráfica parruda, etc. Então, na grande maioria dos computadores, o Windows Vista era uma carroça. Né? Funcionava muito lento.
Tanto que a primeira coisa que a gente fazia quando instalava o Vista era desativar esse aero. Eu falei, não, desativa esse negócio, grafa tudo, deixa ele sequinho. Então, grande novidade, não dava para usar, né? Que era essa interface cheia de coisinha aí, que carregava de... Era como se fosse um freio de mão puxado, para você executar com o sistema operacional funcionando, né? Não ia. E aí, de novo, né? Um funciona, o outro é buguento, um funciona, o outro é buguento. Veio o Windows 7, né? Que também foi outro acerto, né? Funcionou bem pra caramba. Outro queridinho aí do pessoal do Windows, né? Já começou a incorporar suporte para telas, né, de touchscreen, já embutido no sistema operacional. E, assim como o XP veio para resolver o problema do Windows ME, o 7 veio para resolver os problemas do Vista. Então deram a limpada na interface, deixaram mais enxutinho, né, e ele funciona, até hoje tem computador funcionando aí na base do Windows 7. Né, o pessoal se recusa a tirar, fala, não, deixa aqui que está funcionando. Não quer evoluir. Aí, né, de novo, né? Um acerto, tiro no pé, um acerto, tiro no pé. O Windows 7 foi acerto, o Windows 8, tiro no pé. Né? Tava na época aí dos tablets, né? Interfaces de telas touch, etc. Ah, vamos fazer o nosso Windows também ficar nesse jeitão aí de tablet. Aí, né, criaram essa interface aqui. Aí a primeira coisa que o pessoal que instalava, na hora que ia executar, cadê o botão iniciar? Né? Aquele desespero, falei, cadê? Como é que eu faço as coisas aqui? Né? Então esqueceram que o pessoal do desktop está usando o mouse ali, não está ficando botando na tela. E mesmo que, né, a gente tem hoje notebook com, né, que vem com tela, com suporte a touchscreen, mas ninguém quer ficar metendo dedão na tela de notebook para deixar o troço cheio de marca ali. Né? Que ela é, né, acaba ficando, né, igual um smartphone, você rapidinho passa na camisa ali, está limpo, né? Então, não é um negócio que muita gente gosta de ficar passando, e não é nada confortável, né? A posição de você ficar trabalhando com o braço esticado ali para ficar chegando no monitor do notebook, do desktop. Então, esse negócio não pegou muito, né? Então, rapidamente eles lançaram o 8.1, né? Só para trazer de volta o botão iniciar. Então, o Windows 8.1 já tinha lá o botãozinho iniciar de volta. E aí veio o Windows 10, que é o que a gente tem aí até hoje. Né? Aí você vê que antigamente você tinha os lançamentos das versões, elas aconteciam um pouco mais rápidas. Né? Porque eles tinham um interesse maior em vender aquela nova versão. Só que hoje a gente está meio que migrando já para um sistema que já não é mais de venda daquele software específico, mas é um esquema mais de assinatura. Né? Hoje você compra lá a assinatura e você vai recebendo as atualizações. Então, eles estão mais interessados em ter o grupo de assinantes lá do sistema operacional, né, aquele público de clientes, do que ficar vendendo, né, essas aplicações de forma isolada. Bom, novidades. Vou passar rapidinho aqui nos outros sistemas, né? As versões do macOS também. Desde a primeira versão ele já era uma interface gráfica, que obviamente tiveram uma ideia inspirada de algum outro lugar. Né? A visitinha de Steve Jobs lá na Xerox, que aí ele olhou ali, olha que bacana esse negocinho aí, janelinha, ó, legal. Voltou para o escritório e pá, macOS, né, com interface gráfica, bem inspirada lá no esquema da Xerox. Então foi o primeiro que utilizou essa analogia de desktop, né, que a gente imaginar, hoje a coisa natural que a gente não para pensar, né, mas quando eles estavam imaginando como a interface do computador seria, na interface gráfica, a analogia que eles usaram foi da mesa de trabalho, né? Ou seja, do desktop, né? da mesa. Então, né, esse esquema de você ter uma lixeirinha ali na tela de trabalho, essas pastinhas de documentos, era a ideia de uma mesa de escritório mesmo. Você tem ali suas pastas ali empilhadas, você tem ali né, suas coisinhas ali, suas ferramentas para usar. Então, essa foi a ideia por trás, né, deles montarem esse esqueminha de janelas aqui, imitando um desktop. Então, né, foram evoluindo aí, macOS X, depois virou OS X, depois virou macOS. Né? Tem as várias versões aqui. E o interessante é que essa versão foi lançada aqui em 2017, a Apple já anunciou que ela vai ser a última versão que vai dar suporte para aplicação de 32 bits.
Ou seja, se você tem aplicação, né, aplicativo, que foi compilado para ser executado, né, em arquitetura de 32 bits, ele vai deixar de funcionar. O sistema operacional não vai, né, a partir da próxima versão, né, ele não vai mais aceitar a aplicação baseada em 32 bits. E aí já está dizendo que tem rumores aí que a partir de 2020 a Apple vai fazer o caminho de volta lá para outra família de processadores, né? Vocês lembram que antigamente eu usava a arquitetura de processadores baseada em RISC, né, conjunto de instruções reduzidas. Passaram para a plataforma da Intel, né, algum tempo atrás aí foi a época que o pessoal, agora eu vou poder instalar o Windows também no hardware da Apple. Né, passaram a ser compatíveis porque usavam, né, processadores com o mesmo conjunto de instruções, e agora eles vão voltar a usar uma outra família de processadores. Provavelmente, os processadores são compatíveis também com smartphones. Ou seja, já estão fazendo tem essa tendência de unificação dessas plataformas, né? Desktop, móvel, smartphone, tablet, ou seja, tudo usar uma arquitetura só. Então, a ideia é que você tem um sistema operacional que vai ser executado, né? Vai te dar uma experiência semelhante em cada uma dessas plataformas aí de hardware. Então, eles estão migrando para isso aí, né? É um possível caminho que eles estão seguindo, né? Então, algumas imagens aqui das versões. É a historinha rápida do Linux, né? Foi criado como um projeto do Linux aqui como estudante na época. Ele postou lá como, né, numa filosofia de código aberto, né, com várias pessoas podendo ir contribuindo ali no projeto. E sabe-se lá por qual motivo o negócio foi pegando popularidade, as pessoas foram começando a se interessar pelo projeto, e mais gente foi contribuindo, o negócio foi crescendo, e aí virou o Linux que a gente conhece hoje, né? Então eles trabalham lá, o trabalho deles basicamente hoje é na questão da guarda do kernel do Linux, né? Então eles trabalham nas distribuições, trabalham no kernel do Linux, né? Ou seja, o núcleo do sistema operacional, o que define o que é o sistema operacional. E aí surgem as trocentas distribuições Linux que a gente tem hoje, baseadas no kernel. Então uma distribuição o que é? É o kernel mais um conjunto de aplicações que estão funcionando em conjunto ali com o kernel. E aí você personaliza para determinadas finalidades, né? Você pode ter uma distribuição do Linux que é específica para ser executada em servidor, né? Em servidor eu não preciso de interface gráfica, não preciso de um monte de coisa. Então eu vou deixar ali só o kernel mais o conjunto de processos ali que eu preciso para executar as funções de servidor. O resto eu tiro fora, né? Nada que vá consumir recursos que eu não preciso consumir. Então essa é a ideia, né? Você personaliza a distribuição de acordo com a necessidade. Então hoje a gente já tem um monte, né? Então geralmente as distribuições têm versões aí que são específicas para servidor, versão específica para desktop, versões que têm foco em privacidade, que já traz tudo por padrão já criptografado, tanto o armazenamento de dados quanto a comunicação. Então tem um monte de distribuição Linux aí de acordo com o gosto de cada um. Nesse site aqui, né, anualmente eles colocam um ranking com as distribuições Linux mais utilizadas. Então eu dei uma atualizada aqui na lista, né? Peguei hoje vai um pouco mais cedo. Então eles citam esses aqui, né? Elementary OS, Linux Mint, Ubuntu, CentOS, Arch Linux, Tails. Esse Tails aqui é um específico aqui voltado para a privacidade. Ele já traz tudo ativado já na questão de criptografia e o navegador que é utilizado por padrão também já, né, criptografia já ativada nos dados, VPN, então tem um monte de coisa já que já vem embutido no próprio sistema. Bom, e os dispositivos os sistemas operacionais para dispositivos móveis, se a gente for pensar hoje, né, os smartphones, poder de processamento dos top de linha aí já está pau a pau com muito computador. Você tem smartphone aí que tem mais poder de processamento aí que vários computadores. Alguns até funcionam como desktop, né? Tem um módulozinho que você acopla ali e o bicho vira um desktop, realmente, né?
E aí, consequentemente, sistemas operacionais para dispositivos móveis também são, hoje em dia, né, bastante complexos aí, e bastante completos. E tem uma briga, né, dos fabricantes aí, tanto dos dispositivos móveis quanto para quem desenvolve sistema operacional para dispositivos móveis, por um acaso são os mesmos, né? A briga é Apple, Google está mais polarizada aí, questão do sistema operacional. E eles brigam muito por conta disso, porque os smartphones hoje são praticamente a porta de entrada para a grande maioria das pessoas para consumir dados e consumir serviços. Ou seja, estão navegando na internet e estão consumindo essas coisas usando smartphone. Então, como é a porta de entrada, você controlar isso, né, acaba sendo um fator que vai te retornar bastante em termos financeiros. Então, aqui tem um ranking também atualizado esse mês, né, ou seja, hoje, com o percentual de uso de cada sistema operacional no que diz respeito a computadores acessando a internet. Então você tem aqui que né, hoje ainda 16% dos dispositivos estão usando o Windows 10, que estão acessando a internet, mas logo depois já vem Android 8, 14,8%. Depois vem uma outra versão do Windows, o Windows 7, com 14%. Então o Windows aqui nessas duas versões está ali nos 30% aqui mais ou menos, né, de uso. Só que depois só dispositivo móvel, Android 8, iOS 12, Android 7, Android 6, Android 5. Aí vem mais um para o desktop, macOS X com 4%, depois mais Android, mais OS 11. Então se a gente fizer o somatório aí dos dispositivos móveis, eles vão lá, né, for botar dispositivo móvel, desktop, os dispositivos móveis estão ocupando já aí a primeira colocação no que diz respeito a acesso à internet. Então, ou seja, é a principal porta de entrada hoje, é para as pessoas consumirem serviço e consumirem dados na internet. Bom, e para fechar aqui, né, um tipo especial que a gente chama de sistema operacional, né, que é o tipo de sistema embarcado, é o sistema que vem embutido nos equipamentos. Né? Então, micro-ondas, câmera digital, né, você liga lá a câmera digital, faz, né, dá o boot da câmera digital, tem um sistema ali embutido nela que faz as coisas funcionarem. Então esse tipo de sistema a gente diz que é um sistema operacional embarcado, né, faz parte ali do dispositivo. Ou a firmware, né, também recebe o nome de firmware, que acaba sendo o sistema operacional para fazer o negócio funcionar. E aí a gente pensa que esses sistemas podem ser simples, né, mas você tem modelo de carro hoje que tem mais linha de código que avião. Então você tem carro de luxo hoje que a média está gerando em torno de 100 milhões de linhas de código que está indo embarcada nesse carro. Por exemplo, aqueles carros lá da Tesla, né, cheio de tecnologia embarcada, está nessa faixa aí. Né, 100 milhões e só subindo essa quantidade. Enquanto um Boeing, desse modelo aqui, o 787 Dreamliner, que é um dos mais modernos também, está na casa de 6,5 milhões de linhas de código. Então tem, sei lá, 15 vezes mais aí linhas de código num carro do que no avião. Né? E no avião que a gente espera encontrar, né, o mais de tecnologia ali, de segurança, etc. Nos carros autônomos, né, nos carros que se dirigem sozinhos, a expectativa é que a gente tenha 1 bilhão de linhas de código para fazer esse troço dirigir sozinho. Então, ou seja, é muita tecnologia embarcada aí nessas coisas, né? Muita coisa funcionando ali dentro. Beleza. Então, vou parar por aqui, né? A gente fecha depois esse assunto da parte de software, mais especificamente na parte de desenvolvimento e linguagem de programação, na sexta-feira. Eu vou deixar os slides lá para vocês já hoje ou amanhã. Tá? E aí, naquele esquema, na segunda e na sexta-feira da semana que vem, a gente volta resgatando esse conteúdo do início da disciplina toda aqui até o momento. Tá? Então, evitem de faltar, né, as aulas principalmente semana que vem, que vai ter essa revisão zona aí do conteúdo para P1, né, para a primeira prova, que vai ser na outra segunda-feira, que é a semana do feriado, né? Que a gente não vai ter aula na sexta. Então, vai dar um bom tempo aí para eu corrigir essas provas antes de vocês voltarem.
Tá joia? Então, até sexta-feira. Aí qualquer dúvida, se vocês tiverem trabalho, pode me procurar na sala, manda mensagem.